Bom, eu quero dar boa noite a todos e todas que nos assistem através do YouTube. E nós estamos muito felizes por estar aqui no nosso espaço, podendo começar uma nova série de mensagens. E vamos falar de uma coisa que todo mundo, acho que mexe com todo mundo, que é a situação do amor, né? Só que eu não quero falar uma mensagem sobre o amor, nem uma série de mensagens, porque certamente não vai caber, nós não vamos esgotar esse assunto. É um assunto muito extenso, mas eu queria fazer uma análise dessa atitude do amor à luz do que o autor da primeira carta de João coloca para nós. Ele diz uma coisa que é muito, muito forte. Ele diz que o amor lança fora o medo. Essa é a expressão de João, dizer que onde tem amor, não tem medo. E é a partir daí que nós vamos começar a pensar nisso. De que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Será que eu sou uma pessoa capaz de amar a tal ponto de não ter medo de nada? Será que isso vai ser possível na minha vida? Então, essa série de mensagens é para a gente responder a essas questões muito importantes sobre a nossa vivência como cristãos, né? O amor lança fora o medo. Essa série de mensagens, ela já foi, de alguma forma, já preguei uma vez, se eu não me engano, foi em 2011, quando a gente estava no comecinho da nossa caminhada, nem igreja organizada éramos, mas a gente, baseado numa expressão de Shakespeare, quando ele fala, quando fala o amor, o que acontece quando o amor fala mais alto? Quando o sentimento do amor nos acomete. O que acontece? Aí foi uma série de mensagens que a gente pensou. E aí eu queria rever aqueles conceitos, rever aquelas ideias, repensar nessa realidade que é uma vivência de amor. Na pastoral do nosso informativo, tem uma constatação que eu confesso que eu fiquei um pouco balançado quando li Hebreus capítulo 13, verso 1, quando diz que o amor seja contínuo, que não cesse o amor. Eu disse, opa, então o amor pode cessar? O amor pode perder sua continuidade? Alguma coisa pode bloquear o amor? E a Bíblia diz que sim. A mesma Bíblia que diz, lá em 1 Coríntios 13, que o amor nunca acaba, ela mesmo diz que a gente pode sufocar o amor. A gente pode estagnar o amor. A gente pode usar essa linguagem das redes sociais. A gente pode bloquear o amor. Que coisa mais impressionante. Como é que a gente faz para evitar isso? Começamos hoje e nós vamos pensar sobre como a gente pode ser aperfeiçoado na prática do amor. Como que a gente pode ser habilitado, adestrado a praticar amor. Como que a gente, como cristãos, pode fazer isso? Olha, eu frequentava uma igreja, logo assim que eu me converti, em que se falava muito do amor. Então, era uma tônica da igreja. A igreja falava de santidade e falava de amor. E aí, um dia, uma pessoa na igreja lembrou que a nossa igreja falava tanto do amor, mas ninguém sabia colocar em prática. Ninguém chegava para as pessoas dizer, olha, para você praticar o amor, você tem que fazer isso, isso, isso. Como é que a gente faz para praticar o amor? Como eu sei se eu estou praticando o amor? A mensagem de hoje é para a gente tentar responder essas questões. Como que eu aprendo a praticar o amor? Porque amar mesmo, acho que seremos sempre incompletos e imperfeitos. Jamais conseguiremos amar de maneira plena. Mas o nosso grande desafio é tentar nos aperfeiçoar nessa prática.
O texto que vamos ler se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 18, que é exatamente onde começa essa fala, né, de que o amor lança fora o medo. 1 João 4, 18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então estamos lascados, né? Todos nós estamos desaperfeiçoados. Estamos desajustados. Precisamos de ajustes de aperfeiçoamento. Porque quem aqui não tem medo? Ah, todo mundo tem, né? Alguém aqui tem medo de barata? Desde que ela não voe, né? Desde que a barata não voe, a gente tem medo até de glúten hoje, né? Tem medo, existe medo até mesmo da gente ser traído, medo da gente ser excluído das redes sociais. Quantos medos a gente tem nessa vida? Essa é uma das constatações que a gente precisa perceber na gente. Existe medo? Existe. Por que que existe medo na gente? Por que que gente como a gente tem medo? Por causa exatamente desse fato. Somos pessoas. Pessoas têm medo normalmente. Pessoas sentem medo. Mas o medo, ele pode ser determinante para as nossas atitudes, ou pode ser alguma coisa que a gente consiga vencer, superar, acabar nunca. É preciso que esse medo seja vencido. E a única coisa que é capaz de vencer o medo é o amor. É uma formulazinha, né? Que hoje muitos psicólogos estão estudando, muita gente está estudando sobre isso, que é a relação entre medo e amor, como se fossem duas forças que nos mobilizam, que nos movem. São forças que se opõem de tal modo que onde uma atua, a outra é aniquilada. Medo e amor, duas forças que nos movem. Ou nós agimos por amor, ou agimos por medo. Não é assim? É assim com você? Eu faço porque eu gosto. Não, eu faço porque eu não quero ser punido. Não é? Por que você veio à igreja? Eu vim à igreja porque eu gosto. Não, eu vim à igreja porque eu não quero que o cramunhão fique durante a semana me perturbando. Eu tenho medo do cramunhão, ele vai me perturbar, não é? Por que que a gente está aqui hoje? Ou é por amor, ou é pelo medo. Tem muitas pessoas que creem em Deus porque amam ao Senhor. E há pessoas que creem em Deus porque têm medo da condenação eterna. São coisas que a gente precisa pensar. O medo nos move, mas o amor também nos move. Ele nos mobiliza, ele faz com que a gente possa viver de uma maneira mais alegre, mais vibrante, de forma mais plena. O amor nos mobiliza a viver de forma mais plena. O amor pode despertar sentimentos que nos ajudam a construir uma vida melhor, a sermos mais dignos, a vivermos com mais dignidade, a praticarmos a compaixão, para sermos mais solidários, para sermos mais generosos. É o amor que nos mobiliza a fazer isso. Já o medo, gente, o medo pode nos conduzir a atitudes negativas, atitudes até destruidoras, como o ódio, o preconceito, o sentimento de culpa, a discriminação e tudo aquilo que põe a vida em risco, sob ameaça. É o medo que faz isso. Medo de perder posição, medo de ser
preterido, de ser esquecido, medo de perder a eleição, medo de ser mandado para a cadeia. Quanta gente está fazendo isso hoje, fugindo da polícia o tempo todo, né? Não vou falar nada, tá, gente? Mas que a gente está vendo essa fuga das situações que colocam a vida sobre ameaça. Gente, o amor, ele nos conduz a uma sensação de alegria, de realização, de felicidade, de plenitude. O medo, ao contrário, provoca perdas, provoca sofrimento, nos aniquila. Se a gente pudesse fazer um levantamento de como as pessoas agem movidas pelo medo, o que as pessoas são capazes de fazer quando movidas pelo medo? Pessoas com medo se submetem, por exemplo, a um trabalho que lhes provoca sofrimento, só para não perderem o emprego. Aceita patrão chato, né? Chefe abusador, se submete a condições de trabalho degradante, muitas vezes, só pelo medo de não perder o emprego. Pessoas com medo são capazes de suportar relacionamentos tóxicos, doentios, só para não terem que sofrer com a solidão. Pessoas com medo vivem em sistemas sociais, políticos, econômicos injustos, porque têm medo de serem reprimidas. Pessoas com medo seguem religiões controladoras, obedecem pastores despóticos, autoritários, por causa do medo do inferno. E tem pastor que lembra isso, né? Obedecei a vossos pastores, senão você vai arder no inferno, porque desobedeceu ao seu pastor autoritário. O que as pessoas são capazes de fazer por causa do medo? Eu tenho para mim que o medo nos paralisa. O medo nos interrompe uma sequência de vida. Quando agimos dominados pelo medo, deixamos de investir no que podemos fazer de melhor, com a desculpa de que queremos evitar o pior. Eu vou fazer assim porque do outro jeito eu não tenho certeza. Esse texto que nós lemos, 1 João 4,18, ele declara que onde existe amor, não existe medo. Não há lugar para o medo. Onde reina o amor, não há lugar para o medo. Mas que amor nós estamos falando? Nós não estamos falando de um sentimento. Nós estamos falando de uma escolha. Amar é uma atitude que você escolhe colocar em prática. E como é uma atitude, como está ligada a um comportamento, ele precisa ser aprendido. Como tudo na vida humana, nós precisamos aprender a amar. Aprender a colocar em prática o amor na nossa vida. O amor é o que permite que as pessoas compartilhem uma existência comum, que são capazes de viverem umas com as outras em comunidade. É o amor que faz com que as pessoas se ofereçam em cuidado umas com as outras. E é pelo amor que nós reconhecemos o valor do outro, das pessoas com quem nós convivemos. É só o amor que nos ajuda, é só pelo amor que somos capazes de fazer isso. E, infelizmente, não há ninguém nessa vida, nenhum ser humano, que seja capaz de amar de forma completa. Nós não somos capazes de amar de uma forma completa, plena.
Nosso amor é sempre imperfeito, é sempre carente de aperfeiçoamento. Todos nós. Ainda precisamos aprender sobre isso. O único que nos ama de forma perfeita e completa é Deus, que foi capaz de dar o seu próprio Filho e vê-lo morrer na cruz do Calvário por causa do seu amor. Que amor estranho, que amor louco para a nossa compreensão humana. Nós não somos capazes de amar como Deus ama, porque o amor verdadeiro vem de Deus. É Ele que é amor, não eu. Eu sou desejo, eu sou carência, eu sou falta. E o amor é exatamente o oposto disso. O amor é o oposto disso. E é por isso que nós precisamos aprender a amar, aprender a fazer ajustes na nossa vida para que o amor tenha lugar, para que a gente possa colocar em prática o amor. 1 João 4,12 diz o seguinte: se nos amarmos uns aos outros, se formos capazes de praticar o mínimo de amor entre a gente, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como é que a gente aperfeiçoa isso? Viu, Solange? Você tem toda a razão quando diz, eu não consigo amar. Ninguém consegue. Desse jeito, de dar a alguém, de aceitar o estranho, de amar o meu inimigo. Que amor é esse? Eu não sou capaz de amar assim. Se alguém aqui disser que é capaz de amar de forma plena, eu vou chamar de mentiroso ou mentirosa. Porque nós não somos capazes de amar dessa maneira. Ninguém é. Nem eu, tá, meus irmãos? Tá, gente? Ah, pastor ama. Não, pastor às vezes dá vontade de fazer umas certas coisas. Não é? Mas a gente luta contra isso. Eu vou contar um segredo. A gente estava num retiro de pastores e eu estava observando, eu estava organizando o retiro dos pastores e tal, e conversando com todo mundo, olhando de um outro modo. Aí quando chegou na fila do almoço, estava aquela galera, assim, todo mundo vindo, se preparando para o futebol, tinha saído da palestra, né? Já foram para o quarto, já colocaram a roupa do futebol e foram para a fila do almoço para não perderem tempo. Acabou o almoço, já vai para o campo. Aí um pastor chegou muito animado. Sabe por que eu gosto de jogar futebol aqui? Porque a gente faz com a bola o que gostaria de fazer com determinadas pessoas. Desculpa aí, gente, falar isso, né? Não é para decepcionar vocês não, mas pastor tem certas angústias, tem certos sofrimentos, e dizer que a gente ama tudo isso é uma grande falácia. Ninguém ama quem lhe faz sofrer. É difícil. Mas o Senhor nos chama a exercitar esse amor. Como que eu faço isso? Aperfeiçoando o amor em mim. Pode demorar, viu? Pode demorar. Pode ser doloroso, mas é um exercício que vale a pena a gente tentar. O capítulo 4 nos lembra dessa importância, do capítulo de 1 João, dessa importância do amor. Ele nos lembra que é preciso aprender a superar o medo, a enfrentar aquilo que nos atemoriza, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos causa medo, para que possamos aprender a viver em amor. Como é que eu vou aprender? Então, o que é que está lhe causando medo? O que é que lhe causa pavor? O que é que você não gostaria de enfrentar? Então, é isso que você precisa aprender a lidar, para que você aprenda a viver em amor. Um passo de cada vez. Então, como eu estava falando, o capítulo 4 de 1 João, ele vai nos oferecer várias pistas do que nós podemos fazer para colocar esse amor em prática. O que precisamos fazer
para que a nossa vida seja aperfeiçoada na prática do amor. Então, eu queria anotar aqui, eu encontrei 3 definições muito interessantes, 3 atitudes, 3 ações que a gente pode fazer para que o amor possa ser uma realidade aprendida. Não para que ele se instale de vez e diz, opa, vou fazer isso aqui, eu vou ser o cara mais amável do mundo, eu vou ser a pessoa que vai exalar amor pelos poros. Talvez não, talvez isso leve tempo. Talvez isso faça você sofrer um pouco, mas eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente sua vida para abençoar a vida de tantas outras pessoas. A primeira ação é a gente agir com prudência. Há muita gente que pode confundir o medo com a prudência. Mas a prudência é aquilo que leva a gente a fazer escolhas acertadas. O medo, ele não é uma prudência. O medo é aquilo que nos paralisa. Já a prudência é uma virtude, a fim de que a gente possa fazer o melhor por mim mesmo e pelo próximo. Olhando para o futuro, agindo com esperança, agindo na confiança do poder de Deus. Quando a gente diz que o melhor de Deus ainda está por vir, a gente está dizendo que se nós pudermos disciplinar a nossa vida de tal modo que a gente adie o prazer em nome de um prazer maior, a gente está dizendo que a gente confia naquilo que Deus está fazendo por nós. Quando planejamos o nosso futuro, quando esquadrinhamos as nossas ações, quando pensamos antes de agir, né? Pensamos antes de falar, a gente está agindo de uma forma que garanta uma boa relação para o futuro. Quando agimos de forma ética, quando deixamos de fazer aquilo que eticamente não é correto para enquadrar-se numa atitude como cristãos no mundo, quando agimos de forma ética, ou melhor, quando agimos ao lado da justiça, quando nos posicionamos ao lado dos que sofrem, nós demonstramos o quanto nós somos capazes de amar a vida. João, ele chama a gente a amar. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Qualquer forma de amor. Aqui o texto está falando do amor fraternal, do amor entre irmãos. Mas qualquer forma de amor nasce no coração de Deus. Nós, como cristãos, somos os únicos que podemos dizer isso, com toda autenticidade, sem nenhum preconceito, dizermos que toda forma de amor procede de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que o amor sempre, sempre procede de Deus. Pessoas que amam, mesmo que não tenham temor de Deus na sua vida, elas só agem assim, porque o amor procede de Deus. Uma segunda ação tem a ver com a nossa liberdade de escolha. Fazermos escolhas livres, de acordo com o nosso pensamento, pensarmos por nós mesmos, escolhermos de acordo com a nossa consciência, é algo que precisa ser exercitado. Pensar é uma atividade dolorosa. Por isso que muita gente não quer pensar. Prefere comprar os enlatados, os discursos prontos, não é? As respostas prontas. E é por isso que muita coisa que vai circulando na internet vão ganhando espaço, porque exatamente combina com a minha zona de conforto, com a maneira equivocada que eu tenho de conceber o mundo e a vida.
mas pensar fora da caixa. Sair desse círculo vicioso de troca de informações que as redes sociais nos trouxeram, que a internet nos trouxe, é algo que exige esforço. Aquilo que a gente chama de liberdade, que muita gente está dizendo, eu sou a favor da liberdade, a nossa liberdade envolve nossa capacidade de pensarmos por nós mesmos. Pensar por si mesmo é uma faculdade humana. Todo mundo pode fazer isso. Mas o medo nos aprisiona a uma atitude de obediência sem capacidade crítica. E quanta gente fazendo isso, até na igreja. Até na igreja. Pessoas que ouvem o pastor falando sem capacidade de analisar criticamente aquilo que está sendo dito. Sem fazer juízo daquilo que serve e daquilo que não serve. Sem ponderar sobre aquilo que é lógico em relação até mesmo uma vivência da palavra de Deus na nossa vida. Mas quando a gente age de forma autêntica, exercitando a nossa capacidade de pensar por nós mesmos, nós assumimos quem somos, quem sou eu, e nós também reconhecemos o meio em que nós estamos, o nosso contexto, as relações que estabelecemos, quem é o outro com quem nos relacionamos. João vai dizer que dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Se você sabe quem é meu irmão, minha irmã, e sabe com quem você está se relacionando, eu diria para você que o amor está aperfeiçoado em você. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. E em último lugar, é a abertura para o outro na sua própria vida. Qual é o lugar que o outro ocupa? Qual é o lugar que o outro ocupa na sua vida? Nós vivemos num mundo que tem valorizado muito mais a aparência das pessoas, não é verdade? A maneira como as pessoas se mostram, se vestem, como que elas aparecem no Instagram, né? Nós gostamos muito da... Como é que tem uma expressão que se usa hoje? É o instagramável. Vivemos essa cultura, né, do instagramável. A sociedade contemporânea tem valorizado mais a aparência do que as condições concretas de vida. O outro que vive sem teto, o outro que vive nas ruas, o outro que vive despossuído, ele nos agride, porque não é algo que nós queremos ver. Nós não queremos lidar com isso. E só nos damos conta quando o problema aumenta e a gente tende a culpar alguém. A gente tende a culpar alguém. É a cultura da aparência. A cultura da aparência. Estamos mais preocupados com o modo como os outros vão nos ver, vão nos reconhecer, do que com aquilo que podemos fazer para transformar a realidade dos que sofrem. Deus não pensou nisso. O que é preciso fazer para que a humanidade inteira seja salva? Eu fico imaginando a Assembleia no céu para tratar desse assunto. 3 membros discutiam entre si: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai adverte, lembra, olha, o ser humano vai pisar na bola, vai fazer coisa errada. Nós criamos um ser capaz de fazer escolhas por si mesmo.
com vontade própria. E ele pode, inclusive, negar a nossa existência. Aí o filho fica preocupado, né? Jovem. E aí? Se eles fizerem isso, aí o pai lembra, um de nós vai ter que ir lá ajudar a trazê-los de volta. O filho imediatamente diz, eu vou. Estarei lá. E o Espírito Santo, caladinho, que ouvia aquilo tudo, deu a única palavra que faltava. Eu vou junto. Eu vou te ajudar. E vou completar tudo aquilo que precisar ser feito. Isso é a graça. É o poder de Deus se abrindo para a gente como a gente. Se preocupando com pessoas que são capazes de agir com liberdade como nós somos e de serem prudentes ou imprudentes como nós podemos vir a ser. João, ele diz, amados, visto que Deus assim nos amou, desse jeito, se preocupando com a nossa perdição, querendo nos salvar, nós também devemos amar-nos uns aos outros, se preocupando com o próximo, como Deus se preocuparia. Com gente que está indo para a perdição, para que possam ser resgatados pelo amor do Pai. Eu queria concluir essa palavra, gente, dizendo duas coisas. A primeira é que viver sob o domínio do medo é um sofrimento. E nós já cansamos de viver sob o domínio do medo, não é? É o que mais acontece. A segunda coisa que eu quero dizer é que viver orientado pelo amor é a única esperança que nós temos de vivermos uma vida de comunhão com aquele que é puro amor. Se você quiser agradar a Deus, servir ao Senhor, fazer a vontade dele, só tem um jeito. É praticando o amor. Não é frequentando igreja, não é dando dízimo, não é obedecendo o pastor, não é seguindo doutrina reta, é praticando o amor. É assim que a gente é cristão. Jesus disse, se nós nos amarmos, seremos conhecidos como discípulos de Jesus. É o único jeito da gente ser cristão no mundo. E João termina essa sequência de afirmações que eu queria mencionar, dizendo o seguinte, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Gente, que palavra que eu acho que a gente precisa ouvir todo dia, toda hora. Acho que a igreja evangélica no Brasil e no mundo precisa ouvir isso, precisa resgatar esse sentimento de entender que fora do amor não existe cristianismo. Existe qualquer outra coisa, menos cristianismo. Igrejas que não são capazes de colocar em prática o amor são igrejas que não entenderam a mensagem do Evangelho. Cristãos que não conseguem colocar em prática o amor são cristãos que não entenderam a mensagem do Evangelho. Mas, Irene, você acabou de dizer que nós não somos... Mas tem que começar, né, gente? Tem que dar o primeiro passo. Se você não é capaz de dar o primeiro passo para praticar o amor, está faltando alguma coisa aí. E o bom disso tudo é que o Senhor nos aguarda. Ele está ansioso. Diz a palavra de Deus que o Espírito geme esperando que a gente seja cristão autêntico. Quando lá em Romanos diz isso, quer dizer, eu quero gente que ame. Eu quero gente que é capaz, que seja capaz de se dar em amor. Como é que vai ser isso? Eu vou sair daqui me entregando em amor. Eu sei que não.
Vamos ser honestos, né? Não vai ser assim, né? Mas é um começo. Se você hoje, antes de colocar a cabeça no travesseiro, orar, pedindo a Deus que lhe ensine a amar, que lhe aperfeiçoe no amor, já começamos uma revolução na sua vida. Amém, gente? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa hora, por essa palavra, e que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê disposição para iniciarmos uma grande revolução na nossa vida, a revolução do amor, fazendo com que o teu amor, o amor que o Senhor nos ensinou, o amor que teu Filho veio trazer por todos nós, se aperfeiçoe na nossa vida. Nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom, espero que essa palavra tenha abençoado você, espero que tenha ajudado você nesse momento e que isso faça da gente cristãos melhores, não é? O mundo está precisando de gente assim. O mundo clama, o mundo espera por pessoas que possam viver a fé cristã de uma maneira viva, e isso só será possível com a prática do amor.